O cansaço que você sente nesta manhã não é físico, é o peso de uma guerra que você não foi projetado para vencer sozinho. Quando os olhos se abrem e o peso da realidade se impõe, a primeira reação da mente moderna é acionar o modo de defesa, preparando os ombros para mais 12 horas de esforço bruto, desgaste emocional e decisões complexas. Nós fomos condicionados por uma cultura imediatista a acreditar que, se algo não está funcionando, a única resposta lógica é aplicar mais força, trabalhar mais horas e lutar com mais agressividade. No entanto, o esgotamento que aperta a sua mente logo cedo é o indicador claro de que a sua estratégia faliu. Continuar empurrando uma parede de concreto com mais intensidade não vai derrubá-la, apenas vai esmagar as suas mãos. Observe o comportamento da nossa sociedade nas redes e nos ambientes profissionais. As notícias e os relatórios sobre o comportamento humano mostram um colapso invisível. Pessoas hiperestimuladas por telas, consumindo informações de segundo em segundo, tentando antecipar crises e gerenciar reputações em um ritmo que o cérebro humano não consegue processar. Nós nos tornamos prisioneiros de uma estafa crônica disfarçada de alta produtividade. Lutar contra o cansaço, gerando mais. Agitação é o equivalente a debater-se em um banco de areia movediça. Quanto mais força você aplica, de forma desordenada, mais rápido o chão cede debaixo dos seus pés. Neste devocional, nós não vamos repetir discursos motivacionais superficiais sobre superação pessoal. Vamos analisar o seu esgotamento sob a ótica da sabedoria que atravessou séculos. Se você iniciou o dia de hoje sentindo que as suas ferramentas não são suficientes para enfrentar o que está por vir, este conteúdo é o seu ponto de parada obrigatório. Compreender o exato momento de baixar as armas não é um ato de covardia, é o ápice da inteligência estratégica de quem aprendeu a transferir o peso da batalha para quem realmente tem o poder de resolver o cenário. No século IV, o teólogo e filósofo Santo Agostinho de Hipona escreveu uma tese que define com precisão cirúrgica a dor que você carrega no peito. Ele declarou: "Criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não descansar em ti." Agostinho compreendeu que a ansiedade humana e a sensação de insuficiência surgem quando tentamos preencher vazios espirituais com conquistas temporais. Quando você projeta o sucesso da sua carreira, a estabilidade da sua família ou a sua segurança financeira como o alicerce absoluto da sua paz, a sua alma entra em pânico. Você percebe que o mundo é instável demais para sustentar o peso da sua felicidade e, por consequência, você começa a lutar desesperadamente para controlar o incontrolável. Séculos mais tarde, durante a Reforma, Martinho Lutero aprofundou essa questão ao analisar o que ele chamou de o silêncio ativo de Deus. Lutero explicava que, muitas vezes, o Criador permite que cheguemos ao nosso limite
absoluto de forças, não para nos destruir, mas para nos desarmar. Enquanto você acreditar que o seu braço, a sua inteligência ou os seus contatos, políticos e profissionais, são suficientes para resolver as suas crises, Deus permanecerá em silêncio, assistindo ao seu desgaste. O esgotamento é a ferramenta pedagógica que a providência usa para quebrar o nosso orgulho. É o momento em que a realidade bate à nossa porta e prova que a nossa autossuficiência é uma ilusão barata. Aproximar-se da luz faz sua alma brilhar. Caminhar nas sombras apaga o seu próprio caminho. Essa interpretação prática de Provérbios 13, versículo 20, nos mostra que a exaustão espiritual é o resultado direto de passarmos dias operando na escuridão das nossas próprias decisões, isolados da fonte de sabedoria. Quando você escolhe travar as suas guerras diárias baseado apenas no seu intelecto, você está escolhendo o caminho do apagamento interno. O texto bíblico não deixa margem para dúvidas. O destino de quem se associa à tolice do esforço independente é a ruína estrutural. Lutar cansado, sem o alinhamento com a verdade divina, é apenas acelerar o processo de colapso. Para mudarmos a rota do seu dia e arrancarmos esse peso da sua mente, precisamos aplicar uma regra prática de governança pessoal, registrada no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22. A sabedoria nos ensina que os projetos fracassam quando dependem de uma visão isolada, mas encontram estabilidade quando são avaliados por muitos conselheiros, interpretando esse princípio para a sua realidade atual. Tome conselhos apenas com quem entende o caminho. O grande erro de quem está cansado de lutar é buscar alívio ou direcionamento nas vozes erradas. Nós compartilhamos as nossas fraquezas com pessoas que estão tão perdidas e esgotadas quanto nós. E o resultado é o dobro de confusão. Os pais da igreja primitiva, os chamados padres do deserto, no século III, praticavam o que chamavam de resicasmo, que significa a busca pela quietude interior, através do controle dos pensamentos. Eles ensinavam que a mente humana é como um espelho d'água. Se você atira pedras continuamente através de preocupações e reações impulsivas, a superfície se agita e você perde a capacidade de enxergar o fundo para tomar as decisões certas na sua carreira, no seu casamento e nas suas finanças hoje. Você precisa parar de atirar pedras no seu próprio espelho. Você precisa de solitude estratégica. A oração no início do dia não é um amuleto de sorte. É uma reunião de conselho com o soberano do universo. Ao invés de sair de casa disparando ações desesperadas para tentar consertar os problemas, você para diante da mesa do Criador e diz: Senhor, aqui estão os meus projetos, as minhas deficiências e os nós que eu não tenho inteligência para desatar. Assume a liderança das minhas obras. Esse ato transfere a responsabilidade do desfecho. Você continua trabalhando, continua gerindo os seus negócios
e cuidando das suas obrigações. Mas a cobrança neurótica pelo sucesso deixa de habitar a sua mente, porque o sucesso agora está blindado pela fidelidade daquele que governa as eras. Compreendendo a profundidade desses ensinamentos e reconhecendo os nossos limites, convido você a silenciar os ruídos que te cercam. Vamos elevar os nossos corações em espírito e verdade diante daquele que conhece a estrutura da nossa alma. Senhor Deus, eterno Pai e justo juiz, eu me coloco diante da tua majestade nas primeiras horas desta manhã. Eu não venho diante do teu trono com palavras de falso otimismo ou discursos de falsa força. Eu venho com a verdade do meu coração. Eu estou cansado de lutar. Eu estou esgotado de tentar carregar fardos que o Senhor nunca me pediu para colocar nas costas. Eu reconheço, meu Deus, que a minha autossuficiência faliu, que a minha mente está no limite da estafa e que as pressões do mundo moderno tentaram sufocar a minha fé antes mesmo do sol nascer. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que caminhei nas sombras dos meus próprios conselhos, ignorando a tua luz e apagando o meu próprio caminho. Hoje eu escolho a rota do retorno. Eu coloco aos teus pés as minhas guerras profissionais, os meus conflitos familiares, os meus prazos esmagadores e todas as preocupações que tentam acelerar os meus batimentos cardíacos. Em nome de Jesus, eu declaro a minha total dependência da tua graça imerecida. Eu quebro a engrenagem da cobrança humana sobre a minha história e aceito o teu jugo suave. Derrama o teu bálsamo restaurador sobre esta mente sobrecarregada. Dá-me a clareza e a sabedoria dos pais, antigos para manter a serenidade interna no meio do caos externo. Que o teu Espírito Santo seja o meu conselheiro e o meu escudo nas próximas horas. Eu não aceitarei direções de quem não conhece o teu caminho e não guiarei os meus passos pelo medo da escassez. Guarda a minha integridade mental, a minha saúde física e as minhas emoções. Eu descanso na tua soberania e declaro que o resultado do meu dia pertence a ti. Em nome de Jesus, a partir deste segundo, a sua postura diante do dia de hoje deve mudar. O cansaço que te paralisava foi entregue no altar da graça. As rédeas da sua história estão nas mãos daquele que possui o controle sobre o vento e sobre o amanhã. Caminhe com a cabeça erguida, execute o seu trabalho com integridade, mas mantenha a certeza absoluta de que o peso da vitória não depende do seu desespero, mas sim da fidelidade de Deus. Este devocional foi desenhado para cortar a superficialidade e trazer o alimento sólido que a sua alma necessitava para parar de naufragar na rotina. Se esta mensagem trouxe a sobriedade teológica e o alívio que o seu coração precisava para começar o dia de hoje, eu quero gerar uma corrente de posicionamento aqui nos comentários. Eu preciso que você interaja com este conteúdo agora. Escreva no campo de comentários a frase: "A minha força vem da graça". Escrever essa frase não é apenas um comentário,
É um marco público de que você deixou as suas armas de orgulho no altar hoje. Deixe o seu gostei para fortalecer o crescimento orgânico do canal. Grato pela graça e se inscreva para receber este direcionamento profundo todas as manhãs. Compartilhe o link deste vídeo com aquele amigo empresário, com aquele familiar sobrecarregado ou com qualquer pessoa que você sabe que está travando batalhas pesadas demais em silêncio. Para quem compreendeu que precisa de um mapa diário de leitura e quer ferramentas práticas para blindar as emoções e estruturar os pensamentos sob a ótica bíblica. O primeiro link fixado nos comentários contém o acesso ao nosso devocional diário completo em PDF, um material maduro e sem enrolação para o seu crescimento. Tenha uma quarta-feira de foco, paz interna e vitórias estratégicas. Permaneça firme nas Escrituras, inabalável na fé e eternamente grato pela graça. Até o nosso próximo devocional.